Graça e paz, irmãos. Amém. Estamos aqui para louvor da glória do nosso Senhor Jesus. Nele nós fomos escolhidos, nele nós fomos amados antes da fundação do mundo. Não é sobre coisa boa? Deus já te amou antes de você nascer. Antes de você sequer pensar em existir. O amor de Deus já olhava para você, já olhava para mim, já olhava para nós. E é por isso que estamos aqui, para adorar esse Deus que é tão bondoso, eternamente bondoso, para trás e para frente, com o povo dele. Vamos abrir nossa Bíblia para lermos Isaías capítulo 11, livro do profeta Isaías capítulo 11, versículos de 1 a 10. O reinado pacífico do rebento de Jessé. Você que encontrou, vamos ficar em pé. Ele também vai ser projetado aqui. Vamos ler de forma alternada. Eu leio o primeiro versículo, irmãos, o segundo, até o versículo 10. Isaías 11, 1 a 10. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, e o leopardo se deitará junto ao carnito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Queridos irmãos, esse texto é precioso demais. Ele começa dizendo que do tronco de Jessé sairá um rebento. Rebento é... Sabe quando você vê um topo de árvore e de repente tem um galhozinho pequenininho? Aquilo ali se chama rebento. Isaías está olhando para frente e olhando para Jesus, que nasceria de um tronco muito fiel de Israel. Pequeno, mas poderoso. E Cristo, que nasceria, versículo 2, ele receberia os 7 Espíritos do Senhor. Você já viu no Apocalipse? Os 7 Espíritos do Senhor, está aqui no versículo 2, Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. 7 Espíritos, e nesse Espírito, Cristo faria a sua obra de redenção. Morrer na cruz, ressuscitar, carregar o nosso pecado, subir ao céu, derramar o Espírito Santo, e depois de tudo isso, por causa de Jesus, haverá novos céus e nova terra, que na visão de Isaías será um lugar, versículo 6, que o lobo habitará com o cordeiro.
Hoje dá para viver lobo com cordeiro nessa terra, aqui e agora? Mas haverá um tempo eterno que será possível. Depois ele fala, o bezerro e o leão novo e o animal cevado andarão juntos. Ele vai dizer aqui que uma criança brincará sobre a toca da áspide, um animal venenoso. Hoje não pode, mas poderá. Cristo, aquele fiel que vem da tribo de Jessé, que é filho de Jessé, da tribo de Judá, descendente de Davi, nos 7 Espíritos do Senhor sobre ele, fez uma obra tão grande para nos salvar, que um dia todas as coisas serão transformadas, porque ele faz novas todas as coisas. E nos novos céus e na nova terra, que Cristo criará, haverá paz verdadeira para sempre. Você quer estar lá? Vamos dar a pergunta. Em Jesus você vai para lá? Amém. Em Jesus nós vamos para lá. Em Jesus tudo que estamos vendo aí será renovado para a glória do Senhor. Vamos orar. Pai amado, bendito, obrigado pela salvação gloriosa que temos em Jesus. Obrigado porque o Senhor nos ama. Obrigado porque o Senhor cuida de nós. E é por causa da tua salvação, do teu amor, Pai, que estamos aqui para te adorar. Receba as canções que te oferecemos, os pensamentos que elevamos a ti. Receba, Senhor, o louvor que cantamos, as orações, o erguer de mãos. Receba o nosso culto, Pai, que é dado somente ao Senhor. E nos abençoe com a tua presença que é doce, mas que também é poderosa. Com a tua presença que é amorosa, mas que também arranca o pecado da nossa alma. Ó Deus, estamos aqui para te adorar, porque não há outro igual a ti. Não há Deus além de ti, e em ti a nossa alma se deleita. Ó Deus, como nós esperamos esse tempo de novos céus e nova terra, para termos comunhão plena, completa, perfeita e eterna com o Senhor. Nos abençoe, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Enquanto você se assenta, eu quero ler mais um texto da palavra do Senhor, agora no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 11. Versículos 20 a 26, o poder da fé. Eu vou ler aqui, diz assim a palavra do Senhor, Marcos 11, 20 a 26. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Você não acha que é interessante que num texto onde Jesus vai falar que a fé é capaz de fazer com que um monte seja erguido e lançado no mar, não é interessante que o poder dessa fé esteja num contexto em que Jesus fala de nós perdoarmos o próximo? Porque às vezes perdoar quem nos ofende é tão difícil quanto falar para uma montanha assim: pula lá dentro do rio.
pula lá dentro do mar. Às vezes é tão difícil perdoar quem nos magoa, quem nos ofendeu, quem nos traiu, quem foi desleal conosco. E é nesse contexto do poder da fé que Jesus vai falar assim: você quer ser perdoado? Perdoa também. Quem você precisa perdoar nessa noite? Quem você precisa lembrar e falar assim: Deus, eu não quero mais alimentar mágoa de fulano, de ciclano, de beltrano, se tem mais eu não sei falar. De quem, Pai, eu preciso de verdade perdoar do meu coração? Não da boca para fora, mas de verdade. Aquela pessoa que eu lembro de noite quando eu acordo, que me machucou, que falou aquilo que eu não gostei. Quem, Senhor, eu preciso perdoar? Para que eu também, ao orar pedindo perdão, o Senhor me perdoe. Vamos orar nesse instante sobre isso. Feche seus olhos e peça a Deus que você perdoe. Se for difícil, faça essa oração para Jesus e diga: Jesus, é tão difícil para mim perdoar, mas eu creio em Ti, e a fé em Ti é capaz de realizar grandes coisas, porque o Senhor é quem realiza. Então me ajuda a perdoar, me ajuda, Pai, a tirar a mágoa do coração, a andar uma segunda milha, em nome de Jesus. Peça a Deus essa ajuda e peça a Deus que perdoe você os seus pecados, em nome de Cristo. Vamos orar nesse instante. Vou pedir ao nosso irmão Guilherme que nos conduz numa oração de contrição, de confissão nesse momento. Que Deus venha e arranque o pecado da nossa alma. Senhor, nós precisamos do Senhor. O Senhor conhece o nosso coração, sabe o que se passa nele e sabe que precisamos do Senhor para dirigir todas as coisas do nosso coração. Nosso coração é corrompido e precisa do Teu perdão. Precisamos do Senhor, ó Deus, para perdoar aqueles que nos ofendem. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos dê forças. Que o Senhor nos ajude a escolher perdoar sempre, ó Deus. Conforme a Tua palavra manda, conforme o Senhor deseja para nós. E assim recebemos do Senhor o perdão dos nossos pecados. Que o Senhor guarde-nos, ó Deus. Desde já eu agradeço, porque o Senhor é um Deus misericordioso, cheio de graça, que nos limpa o pecado, que fortalece as nossas vidas, que nos ajuda a caminhar nessa caminhada que o Senhor propôs a cada um de nós. Nós te agradecemos e clamamos ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Vamos louvar o Senhor com canto espiritual. Vamos ficar em pé para cantar, para os irmãos se organizam aqui. Eu quero falar duas coisas enquanto você vai ficar em pé. Primeiro, você que nos visita nessa noite, olha, que Deus te abençoe. Te convidamos a cantar para Jesus, para o Senhor, adorar em espírito e em verdade. Pode ficar à vontade, sabe, irmãos? Sentiu o desejo, pode levantar as mãos, feche os olhos e declare no fundo do coração as palavras que Deus. Também, se convidar os irmãos que porventura trouxeram seus dias de ofertas, podem trazer o gato e vamos juntos louvar a Deus por esses atos de culto nesse mundo. Seu nome para sempre.
Senhor, que o Senhor esteja aceitando nosso louvor, as nossas orações, meu Deus, os nossos agradecimentos. Te agradecemos, Senhor, porque podemos estar aqui na tua casa, Pai, neste momento, Deus. Oramos agradecidos, ó Deus, por isso. E em nome do Seu Filho Jesus que o fazemos, Senhor. Amém. Amém. As crianças podem vir à frente. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Cantar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Cantar com Ele, juntinho dele. É muito bom ter Jesus no coração. Mesmo. Manu, depois quiser, pode vir, né, Manu? Vamos orar para que Deus nos abençoe poderosamente. Pedir a nossa irmã Clara que nos conduza nessa oração. Senhor, nós te agradecemos por esse momento, Senhor, e colocamos, ó Deus, essas crianças diante de Ti, Senhor, pedimos, ó Deus, que o Senhor já esteja preparando a aula, a palavra que vai ser levada a eles, ó Deus, e que essa semente, Senhor, cresça, esse rebento, essa semente, Senhor, seja, encontre uma terra boa, Senhor Jesus, para florescer, né? E que os pais dessas crianças também estejam acompanhando esse crescimento, Senhor. Nós pedimos pela professora que vai ministrar para elas, ó Deus, e que elas se sintam bem, Deus, na igreja, desde pequenininhas, para dar primeiro a Ti. Nós louvamos o Teu nome, pedimos também pela palavra ser para nós, ó Deus, e muito obrigado por tudo até aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Muito bem. Ontem, lá em Dourados, nós tivemos nossa feira missionária. Mais tecnologia, né? Muito bem. Ontem, lá em Dourados, nós tivemos nossa feira missionária, né, em parceria com a Igreja Central lá de Dourados. E foi uma bênção. A princípio, os primeiros números da arrecadação lá foi cerca de 19 mil. Ainda tem umas arredondamentos para fazer, espero que para cima, mas uns 19 mil reais. E o nosso projeto, né, com o Conselho Missionário lá, os irmãos aqui da Junta Diaconal, o presbítero Daniel também, desde o ano passado pensando, a gente tem um projeto agora de usar esse dinheiro e mais a mão de obra para reformarmos a casa do pastor Jorge, da Beatriz, lá na aldeia. E dar uma melhorada boa, fazer bastante coisa lá para que ele e a esposa e os filhos tenham um lugar mais confortável para morar enquanto estão fazendo a obra do Senhor. Então, você esteja orando, daqui mais algum tempo virá uma turma e nós vamos para lá e, se Deus quiser, dar uma melhoria boa lá para a glória do Senhor. Então, você esteja orando por isso. Também tem uma parte nossa aqui nesse projeto. Enfim, que Deus abençoe ricamente esse projeto. E foi bênção, né? Estava muito frio, mas mesmo assim foi bênção. É bom que quando está frio dá para comer uma coisinha quente, né? E sabe como é que é? Quando vende comida, vende mesmo, né? Então, o dinheiro aparece. Certo? Muito bem. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. No final, depois do culto, nós temos alguns avisos muito importantes. Você fica preparado aí. Mas antes nós vamos meditar na palavra do Senhor aqui em Apocalipse, capítulo 2,
versículos 12 a 17. Estamos vendo as cartas de Cristo para as 7 igrejas do Apocalipse. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E cada carta dessa encontra uma igreja que é amada pelo Senhor Jesus, cuidada pelo Senhor Jesus, mas que muitas vezes tem coisas para acertar. E quem de nós não tem coisas para acertar diante do Senhor? E tem também o confronto com o mundo, o confronto com as forças do diabo e quem o serve. Então, as cartas às igrejas do Apocalipse, alguns vão dizer que cada carta representa a característica de uma igreja, ou todas as cartas são características de qualquer igreja, enfim. Mas o fato é que Cristo escreve dizendo que ele conhece as suas igrejas, conhece o lugar a que elas estão plantadas, as dificuldades, as lutas, mas também Cristo oferece promessas, garantias e cuidados. Nós vimos isso na carta à igreja em Éfeso, vimos isso domingo passado na carta à igreja em Esmirna, e hoje nós vamos ver a carta de Jesus para a igreja em Pérgamo. Então, Apocalipse 2, 12 a 17 diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Baraque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te e, se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido, uma pedrinha branca e um novo nome. Carta à igreja em Pérgamo. E nessa noite eu quero falar com os irmãos e com as irmãs sobre o Deus que alimenta. Vamos falar todo mundo junto isso? Vamos lá? O Deus que alimenta. Se você vivesse nessa cidade, em Pérgamo, no 1º século, e olhasse para cima, você veria uma montanha dominada pelos grandes templos e santuários da cidade. Entre esses templos e santuários no alto da montanha, você veria um altar monumental gigantesco associado ao deus grego Zeus. Ali, no templo a Zeus, eram oferecidos sacrifícios a muitos deuses. Numa religião em que os homens levavam ofertas buscando o favor dos deuses. Então, se você passasse e olhasse o monte, você de vez em quando veria fumaça de ofertas queimadas para receber bênção desses deuses e para aplacar a ira desses deuses. Ali em Pérgamo havia uma religião em que o homem subia a montanha levando alguma coisa para oferecer.
É para os cristãos que viviam sob a sombra daquela montanha que Cristo escreve essa carta. E lemos um contraste grande. Em vez de Jesus ser aquele que fica esperando no monte você subir para oferecer alguma coisa, lemos nessa carta que ao vencedor Cristo dá o maná escondido. Para a igreja em Pérgamo, que via homens e mulheres subindo para alimentar os seus deuses, no final da carta, Jesus promete que Ele é quem vai alimentar o seu povo. Ele é quem vai alimentar a sua igreja. Os ídolos recebem dos homens, Cristo dá aos seus. É isso que ouvimos nessa carta. Essa era uma igreja cercada pela religião falsa, cercada por pressão, cercada por sedução. Alguns haviam permanecido firmes quando a fidelidade a Cristo custou caro, como nós vimos aqui na vida de Antipas. Mas outros, na igreja, em vez de serem fiéis, estavam aprendendo a conviver em paz com aquela falsa religião. Viver em paz com aquilo que Cristo condenava na cidade de Pérgamo. E Jesus conhece essa igreja. E é por isso que Jesus escreve para essa igreja. E Jesus, por conhecê-la, Jesus confronta os seus erros. E depois, Jesus promete para essa igreja sustento a todos os fiéis, segundo a sua vontade. É isso que nós vamos ver na noite de hoje, nessa carta que mostra que Deus é quem nos alimenta. Veremos 3 lições rápidas e preciosas para o nosso coração. Em primeiro lugar, podemos ver aqui que Cristo conhece onde a sua igreja vive. Versículos 12 e 13. Jesus começa falando: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Uma espada afiada de 2 gumes. Uma espada que corta de um lado e corta do outro também. É a visão que João tem no capítulo 1, no versículo 16. Jesus não é apenas aquele que está presente entre as igrejas, estou passeando, não. Ele é aquele que tem uma espada de 2 gumes. No capítulo 1, uma espada que sai da sua boca. A espada aponta para a autoridade de Cristo e para o poder de sua palavra para julgar e vencer todos os seus inimigos. E isso fazia enorme sentido em Pérgamo. A cidade era um centro religioso, muito ligado ao poder romano, muito ligado ao culto ao imperador romano. Por isso, existem várias propostas para explicar aqui o trono de Satanás. No versículo 13, você lê aí: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. O que é isso, pastor? O que é o trono de Satanás aqui? Eu não sei. Eu fui olhar os comentaristas, cada um chuta para tanto quanto é lado, que no final você sabe o que você pensa, né? Ninguém sabe. Mas não precisamos escolher o que é isso com certeza. Tinha um trono ali para o diabo mesmo? Esse trono aqui é de Satanás. Era isso que tinha lá? Nós não sabemos. Mas o que sabemos com absoluta certeza é que o ponto mais seguro é que Pérgamo era um lugar de intensa oposição à fé cristã. Ali, ter um trono de Satanás significa que era um lugar de oposição à igreja, em primeiro lugar. Era um lugar em que a sociedade, a cultura, a vida social, o poder político estava contra a igreja. Isso que significa, acima de tudo, ali haver o trono de Satanás, era um lugar que ia contra a espiritualidade dos filhos de Deus. E Jesus então diz de forma pastoral: eu sei onde habitas. Versículo 13, conheço o lugar em que habitas. Jesus sabe onde a igreja mora.
Jesus sabe onde o seu povo está plantado. Ele conhece a cidade. Ele conhece a pressão. Ele conhece o ambiente. Tanto de Pérgamo, dessa cidade, dessa igreja, quanto de nós, quanto de você. Jesus sabe o seu ambiente de casa. Jesus sabe o seu ambiente de escola. Jesus sabe o seu ambiente entre amigos. Jesus sabe o seu ambiente até entre nós aqui. Jesus sabe. Eu sei o lugar em que você habita. Jesus conhece aquilo que acontece quando os seus discípulos precisam confessar que pertencem a Cristo. Jesus olha esse lugar, Jesus não está de costas para a sua igreja, Jesus está olhando, Jesus conhece, Jesus sabe. E é nesse lugar que se levanta contra a autoridade de Cristo, e é nesse lugar que se levanta contra a igreja de Cristo, que Jesus está presente. Eu estou aqui, andando entre os candeeiros. Eu estou aqui, andando no meio do meu povo, no meio da tua igreja, no meio da sua igreja. E Jesus acrescenta, eu sei onde você mora. E você mora onde está o trono de Satanás. Já pensou que lugar horroroso para morar? Eu sei onde você mora. Aonde? Aonde tem um trono de Satanás. Misericórdia. Mas apesar de você morar onde está o trono de Satanás, olha o que Jesus fala aqui. Acima de tudo isso, conservas o meu nome e não negastes a minha fé. Cristo conhecia a batalha. Cristo conhecia onde estava o trono de Satanás, mas Cristo conhecia a fidelidade da sua igreja. Amém, irmãos? Percebe que o ponto mais importante não é que nessa cidade tinha o trono de Satanás? O ponto mais importante é que nessa cidade que tinha o trono de Satanás, havia uma igreja fiel. Senhor, se o Senhor colocar um ambiente de paz, eu vou te servir. Senhor, se eu não tiver problema financeiro, se o boleto não tirar o meu sono, Senhor, se eu não ficar doente, Senhor, se ninguém pisar no meu calo, eu vou te servir. Jesus fala de uma igreja plantada onde estava o trono de Satanás. E mesmo assim, essa igreja era fiel a Jesus. Percebe? Não é o ambiente que nos torna quem devemos ser ou não diante do Senhor. É a nossa fidelidade a Jesus. É a nossa fidelidade ao Senhor. E a prova disso é que no versículo 13, ele vai dizer que Antipas aparece como prova dessa verdade. Antipas, meu fiel, o qual foi morto entre vós. Não sabemos quem era Antipas. Ele era pastor dessa igreja? Ele era diácono? Ele era presbítero? Ele tocava piano nessa igreja? Eu não sei. Só sei que ele foi morto, viu, Guilherme? Ele foi morto. E Jesus chama de meu fiel. Não precisamos saber detalhes de Antipas. Sabemos o suficiente. Ele foi fiel. Quando ser fiel custou o que para ele? A própria vida. A própria vida. A igreja em Pérgamo experimentou a face violenta da oposição. E Jesus não esqueceu. Ele não olha para uma igreja em sofrimento e simplesmente diz assim, sejam fortes. Eu estou sofrendo, seja forte. Não, Jesus olha para essa igreja num ambiente de oposição, de opressão e diz assim, eu sei onde você está. Eu sei. Cristo conhece onde seu povo vive. Ele sabe quando nossa fidelidade custa alguma coisa para nós. Pode ser que a fidelidade a Ele vá custar algumas amizades. Pode ser que a fidelidade a Ele te custe algum dinheiro. Pode ser que a fidelidade a Ele te custe algumas noites de sono, mas vale a pena. Ele sabe quando permanecemos no seu nome e isso nos traz consequências. Por isso que Ele diz, eu sei. Ele sabe onde estamos. E sabe também, se mesmo aonde estamos, se somos ou não o quê? Fiéis. Percebe que interessante? Jesus sabe onde você está.
Mas Jesus também sabe se aonde você está, você é fiel ou não a Ele. Jesus conhece onde a igreja está. Jesus conhece onde você e eu estamos. E além de conhecer onde a igreja vive, Jesus conhece também seus erros. Em segundo lugar, nós vamos ver que Cristo confronta a acomodação da sua igreja. Em primeiro lugar, perceba, Jesus elogia essa igreja? Sim ou não? Sim, você é fiel, vai falar algumas coisas aqui. Mas mesmo ela sendo uma boa igreja, ela era perfeita? Não, tinha coisas para confrontar e melhorar. E a segunda coisa que nós vamos ver aqui é Cristo confrontando o maior problema dessa igreja, que era a acomodação. Versículo 14 a 16. Então aparece uma palavra que muda o tom da carta. Tenho todavia contra ti, versículo 14, tenho todavia contra ti algumas coisas. Já imaginou Jesus chegando na sua orelha e falando assim, Juliano, eu tenho algumas coisas contra você, Juliano. Já pensou? Tenho algumas coisas contra ti. É para desesperar? Depende do que ele vai falar. É importante perceber isso. Cristo acabou de elogiar essa igreja em Pérgamo, reconheceu sua fidelidade, mencionou Antipas, que foi fiel até a morte, afirmou que a igreja não havia negado o seu nome, mas o elogio não impede também a repreensão. Porque uma igreja pode ser fiel em algumas áreas, a igreja pode ser fiel em muitas áreas, mas mesmo assim precisar se arrepender de erros em outras áreas. Jesus diz, tens aí, no seu meio, versículo de número 14, tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. E o que é a doutrina de Balaão? Depois você pode ir lá em Números 22 a 25 e o capítulo 31. Balaão era aquele que foi contratado para amaldiçoar Israel. Alguém chegou lá e falou assim, Baraque, né? Te dou dinheiro para você amaldiçoar esse povo. Então me dá o direito que eu vou amaldiçoar. Toda vez que ele tentava amaldiçoar, Deus falava, não vai amaldiçoar não. Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel diretamente. Mas seu nome ficou associado a uma outra estratégia de levar Israel à infidelidade por meio da sedução. Israel foi levado, por causa de Balaão, à idolatria e à imoralidade sexual. E agora Jesus encontra algo semelhante na igreja em Pérgamo, porque eles comiam coisas sacrificadas aos ídolos e praticavam prostituição. Está no final do versículo 14. Sim, apesar de uma igreja fiel, apesar de uma igreja que andava com Deus e que resistia à pressão, mesmo assim havia no meio dela gente que não resistia, gente que não suportava, gente que não era fiel. Depois ele acrescenta então, aí no versículo 15, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Então, tem gente aí que segue a doutrina de Balaão. Qual é? Tudo bem se vir uns ídolos aqui, um deus de barro ali, tudo bem ir lá no templo, num culto que tem prostituição, não tem problema nenhum. E ele também vai falar, tens aí também gente que segue a doutrina dos nicolaítas. E não precisamos reconstruir toda a história dos nicolaítas, a gente não precisa disso, mas os nicolaítas, eles procuravam levar os crentes a participar de grandes banquetes oferecidos a deuses estranhos e esquisitos. Da mesma forma que Balaão tentou seduzir Israel, e que havia gente aqui em Pérgamo que seguia a ideia de Balaão, também tinha gente que seguia os nicolaítas. Tanto a ideia de gente que seguia Balaão, quanto os nicolaítas era igual. Não tem problema ir lá no culto de Zeus, vou lá comer uma carninha assada,
Vou lá ver uma mulher nua dançando. Vou lá ver um homem nu dançando num culto a Zeus. Não tem problema. Alguns dentro da igreja aceitavam essas coisas. A questão é a mesma. Havia nessa igreja um ensino que permitia à igreja acomodar-se às práticas terríveis dos pagãos. Aqui está uma diferença importante entre Pérgamo e a igreja que vimos semana passada, Esmirna, né? Esmirna enfrentava perseguição, morte, prisão. Pérgamo já enfrentava uma perseguição mais velada, mais sutil, sedutora. A perseguição queria fazê-los não apenas abandonar a Cristo, mas a sedução dizia assim para eles: você pode ser crente, não tem problema, mas dá um pulo aqui de vez em quando para a gente cantar para Zeus. Você pode cantar aí e exaltar o Espírito Santo, mas vem aqui de vez em quando para a gente bater palma para Afrodite. Não tem problema. Sedução. Gente que queria influenciar dentro da igreja e negociar a fidelidade a Jesus. E nós não podemos negociar a fidelidade ao nosso Senhor Jesus. O perigo não era alguém dizer assim, deixe Cristo. Não. O perigo era, continue com Jesus, mas vem aqui também. Participa das duas coisas. Continue sendo cristão, continue levando o nome de Jesus, mas coma aqui, participe aqui, integre-se aqui, não seja um crente radical assim. Não faça tanta diferença entre a fé cristã e aquilo que está ao redor do que estão fazendo, porque todos os caminhos levam para Deus. Isso é verdade, irmãos? Não é. Mas tem gente que ouve e ele quer crer que é verdade. Esse era o perigo. Jesus diz então para esse povo aqui, arrepende-te. Versículo 16, arrepende-te. Cristo não diz isso a uma igreja que deixou de ser a sua igreja. Pelo que nós lemos no início, a igreja em Pérgamo era a igreja de Jesus? Era ou não era? Claro que era. Tinha gente fiel ali? Claro que tinha. Mas tinha um grupo que não era. E Jesus fala para esse grupo, arrepende-te. Ele chama aqueles que estavam dentro da igreja fazendo coisa errada ao arrependimento. O arrependimento não é prova de que nunca pertencemos a Cristo. Mas arrependimento é a resposta daqueles que, quando Cristo os confronta, ouvem a sua voz e retornam à fidelidade a Jesus. Por isso, o vencedor não é simplesmente aquele que nunca caiu. Olha só, ao vencedor, quem nunca caiu, vou dar uma... Não tem isso. O vencedor também é aquele que quando Cristo diz, você caiu, arrepende-te, o que ele faz? Se arrepende. Percebe a diferença aqui? Percebe a graça aqui? O vencedor não é quem nunca caiu. O vencedor não é quem nunca cai. O vencedor é aquele que quando Cristo diz assim, arrepende-te, ele se arrepende. Muda, ele muda. E continua seguindo a Jesus. Por isso a advertência é séria. Se não, está aí no versículo 16, se você não se arrepender, eu venho a ti e não vou demorar, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Se alguns vão dizer que a espada aqui, ela tem 2 gumes, corta dos 2 lados, por quê? Um lado, ela enfrenta os inimigos da igreja, e do outro, ela enfrenta o erro da sua igreja, para tirar o pecado, para tirar o que está errado. Aquele que tem a espada, julga com ela. Cristo não é indiferente à acomodação da sua igreja. Ele conhece onde a sua igreja vive, mas não usa o ambiente como desculpa para a infidelidade.
Jesus, é tão difícil, olha, a minha situação é tão complicada. Já viu gente que pensa assim, ele sofre mais que os outros? Ele tem mais aperto que os outros? A minha vida é mais difícil que a sua. Não tem isso. Cristo conhece onde a sua igreja vive. E Ele não deixa o lugar difícil ser desculpa para a nossa infidelidade. Amém, irmãos? Porque se Jesus deixasse um lugar difícil ser desculpa para a nossa fidelidade, quando seríamos fiéis? Nunca. Nunca. Pois bem, vimos em primeiro lugar que Cristo conhece o lugar onde a sua igreja está, onde a sua igreja vive. Vimos em segundo lugar que Cristo sabe dos erros da sua igreja e chama a sua igreja a arrepender-se. E terceiro e último lugar, para essa igreja, que Ele sabe onde vive, para essa igreja, que Ele confronta sua acomodação e seus erros, Cristo tem promessas. Em terceiro lugar, versículo 17, nós vamos ver que há promessa de sustento, de cuidado, de dádivas eternas para o seu povo. E qual é a promessa? Perceba como a promessa começa no versículo 16. Ouça o que o Espírito diz, o Espírito Santo. Ele começa assim, ao vencedor. Pelo contexto aqui, quem é o vencedor, irmãos? Quem é fiel? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O vencedor é quem é fiel. Lembra aqui do Antipas aqui? Segunda pergunta. Quem é o vencedor? É quem caiu e se arrependeu? Sim ou não? Sim, também. Perceba, quem é o vencedor? Quem é fiel. Mas quem é o vencedor? É aquele que também, quando Jesus fala arrepende-te, ele se arrepende. Percebe a graça? Percebe o amor? Percebe por que hoje ainda, o tempo da salvação, é aquele que ouviu a palavra de Cristo. Esse é o vencedor, que se arrependeu quando Cristo chamou, que não trocou a fidelidade por uma vida mais confortável. O vencedor é aquele que permanece. E a esse Cristo diz, dar-lhe-ei do maná escondido. A imagem leva a gente para o deserto. Israel não tinha como produzir o seu próprio alimento. Lembra lá do deserto? O que é que nós vamos comer aqui no deserto? Não havia plantação, não havia colheita, não havia recursos. Então Deus deu pão do céu. O maná era a provisão divina que sustentava seu povo quando ele não tinha como sustentar a si mesmo. É engraçado que você for ler lá sobre o maná, uma neblina veio, o maná caiu no deserto, e o povo olhou e falou o quê? Que isso? E que isso em hebraico significa maná. Quando o povo comeu maná no deserto, o povo comeu pão no deserto. Maná não é isso. Maná significa, o que é isso? Que depois se tornou o nome do alimento. Mas a primeira pergunta era, o que é isso? Isso é o pão que desceu do céu para vocês. E agora Cristo promete para os fiéis, ou para aqueles que caíram, mas se arrependeram quando foram chamados, eu lhes darei, dar-lhe-ei do maná escondido. Não é o vencedor oferecendo alguma coisa a Cristo, não é como nessa cidade de Pérgamo, que o povo subia para oferecer a Zeus, não, é Cristo que desce para oferecer alguma coisa ao vencedor, e não é qualquer coisa. A igreja estava sendo pressionada a participar da mesa dos ídolos. Vem aqui no banquete de Zeus, vem aqui comer um churrasquinho, vem aqui. E Cristo diz, não precisa ir, eu tenho alimento para você. Amém, irmãos? Você não precisa ir para o mundo, Jesus tem alimento para você. Você não precisa negociar sua fidelidade para encontrar a provisão. Cristo sustenta os seus e ele fala de um maná escondido.
uma provisão guardada, uma provisão reservada. Isso aqui é para você, isso aqui vai ser sempre para você e ninguém vai tirar de você. Você não precisa negociar fidelidade para encontrar provisão. A imagem lembra o maná preservado como memorial diante do Senhor. E no contexto aqui da carta, contrasta muito bem com a comida sacrificada aos ídolos. Depois Jesus acrescenta, além de te dar do maná escondido, dar-lhe-ei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha escrito um novo nome. Aí você pergunta assim, pastor, você vai explicar o que é pedrinha branca, não vai? Eu não sei o que é pedrinha branca. É o mesmo caso. Você pode olhar nos livros, vai ter gente atirando para tudo quanto é lado. O que é pedrinha branca? O texto não explica. Alguns vão dizer que os vencedores de algumas corridas, quando tinha corrida, as coisas ali as Olimpíadas antigas, quem vencia, os vencedores recebiam uma pedrinha branca com o nome dele, e com aquela pedrinha ele podia entrar na festa dos vencedores à noite. Tinha uma festa para quem vencia a Olimpíada. Então, quem venceu a corrida ou a luta, recebia lá o ingresso com o nome dele numa pedrinha branca. Isso acontecia na antiguidade, mas nós não sabemos se é essa a imagem que está trazendo aqui. O que sabemos é que o texto nos permite dizer algo muito claro. Cristo é quem dá uma pedrinha branca. E sobre ela há um novo nome, um nome que ninguém conhece senão aquele que o recebe. O que é receber uma pedrinha branca com um novo nome? É receber uma identidade. Percebe? Eu não sei direito o que é pedrinha branca, mas claramente receber uma pedrinha com o seu nome novo escrito significa receber o quê? Identidade, identificação, reconhecimento. Eu sei quem é você. E o seu nome é tal. Cristo não apenas alimenta os seus, Ele lhes dá uma identidade, Ele lhes dá, uma palavra muito usada hoje, né? Senso de pertencimento, mas é pertencimento a Ele. Cristo responde então, eu conheço você e eu lhe darei um novo nome. Porque a cidade oferecia suas mesas, oferecia seus deuses, oferecia aprovação, mas só Cristo oferece para o seu povo identidade. Identidade. Não uma identificação com falsos deuses, mas uma identificação com Ele próprio, com o próprio Cristo. E Cristo oferece, então, algo infinitamente maior do que aqueles templos podiam oferecer. O mundo oferece uma identidade que depende da aprovação dos homens, do culto religioso qualquer, do pecado, do grupinho tal, mas Cristo dá uma identidade que recebemos pela graça das próprias mãos do Pai. O vencedor, que é ou fiel, ou aquele que é infiel, mas quando Jesus fala arrepende, ele se arrepende, esse vencedor tem uma promessa gloriosa. Vai receber um alimento das mãos do próprio Senhor Jesus, um maná escondido, reservado, e receberá também identidade das próprias mãos do Senhor Jesus. E hoje? Eu quero encerrar falando sobre hoje. A carta de Pérgamo não ficou presa ao primeiro século, não fica presa lá. Ela fala à igreja sempre, e ela fala que somos convidados a conservar o nome de Cristo, enquanto nos assentamos à mesa, que ele fala à igreja sempre que somos convidados a conservar o nome de Cristo, enquanto nos assentamos somente à sua mesa e nos recusamos a sentar na mesa do mundo. Ninguém aqui foi necessariamente
convidado a negar Jesus abertamente. A cidade dizia o quê? Não, você pode servir a Jesus e servir a Zeus. Você pode participar da Santa Ceia, que é o corpo de Cristo, e do churrasquinho aqui do, sei lá, Mercúrio, Hermes, Júpiter, Platão, sei lá o nome do Deus lá do dia. Pode ser, eu não quero exclusividade. O diabo não liga para exclusividade. Você pode seguir a Jesus e a ele. Jesus, sim, quer exclusividade. Jesus quer. A mesa pode ter outro nome hoje, sabia? A mesa que o mundo oferece para nós pode ter outro nome. Pode ser o silêncio cúmplice diante de uma injustiça. Pode ser uma linguagem que o mundo aprova e que você adota aos poucos para parecer que não é radical demais. Podem ser conceitos sobre família. O que é família? Já viu o que o povo fala que é família hoje? Concordar com isso vai te integrar à sociedade. Cuidado com as mesas que o mundo oferece. Pode ser uma lealdade social, pode ser uma lealdade profissional, pode até ser uma lealdade política, que passou a exigir de você mais do que a sua lealdade a Cristo, ou pelo menos uma lealdade igual. Cuidado, irmãos. Eu entendo a luta política da igreja no nosso tempo, tá? Eu entendo a luta política. Mas a política nunca substitui o evangelho, nunca. E nós não temos Salvador que não seja o Senhor Jesus Cristo. Qual é a sua mesa? Cristo não faz essa pergunta para nos deixar desconfortáveis. Ou melhor, Cristo não faz essa pergunta para nos deixar confortáveis. Ele nos faz para nos chamar ao arrependimento. Talvez você está comprando as ideias do mundo. Jesus fala, arrepende. Porque se você se arrepender, você faz parte dos vencedores. É preciso nomear diante de Deus com honestidade a área específica em que somos tentados a negociar a fidelidade por conforto. E ao nomeá-la, lembre-se de que Cristo oferece, no lugar de qualquer outra coisa, algo que nunca poderemos perder. É melhor o pão vivo que desceu do céu do que a fama. É melhor o maná escondido do que riqueza. É melhor um novo nome nessa pedrinha que só Jesus e você vão saber. Que nome é? Do que ter um nome poderoso aí no mundão. É necessário servirmos ao Senhor e não nos preocuparmos com a aprovação do mundo. Os ídolos recebem dos homens, mas Cristo dá aos seus. Se você sair daqui nessa noite só com essa frase, eu me dou por satisfeito. Os ídolos recebem dos homens, mas Cristo dá aos seus. Não negocie Cristo para conseguir do mundo aquilo que somente Jesus pode te dar para sempre. Cristo, Deus, Pai, a Santa Trindade é quem alimenta o seu povo e nos dá uma identidade junto com Ele. Amém? Cristo sabe onde você está. Cristo sabe. Cristo também sabe onde você precisa consertar. E Ele fala hoje, arrepende, está na hora, tem tempo. E Cristo te faz promessas gloriosas, porque Ele quer fazer de você um vencedor. Perceba, o vencedor é Ele quem nos faz. Nós não nos fazemos vencedores por nós mesmos, mas confiados nele, Ele nos coloca nessa posição. E pode ser que a figura da pedrinha branca com o nome seja realmente o ingresso na festa de quem venceu. Quem sabe é uma figura da nossa entrada, sabe aonde? Lembra do primeiro texto? Novos céus e nova terra. Vamos orar? Feche seus olhos para nós orarmos mais uma vez.
Senhor, te bendizemos pela tua fidelidade. Te bendizemos pelo teu amor. E te bendizemos, Pai, por essa palavra que nos confronta, mas que também tem consolo presente. Que nos mostra o caminho que nós não devemos trilhar, mas que nos abre as portas do caminho que nos leva para o paraíso do Senhor. Faça-nos fiéis, Pai, independente da circunstância. Faça-nos fiéis a Ti. Que façamos isso com alegria, não com peso, mas com satisfação. Em nome de Jesus. Senhor, se alguma coisa falou no nosso coração para consertarmos, para nos arrependermos, que façamos isso com sinceridade na nossa alma, para a glória do Senhor. Encha a nossa vida da Tua alegria. Encha a nossa vida da Tua provisão, enquanto o Senhor nos sustenta para sermos fiéis a Ti. No nome de Jesus pedimos isso. No nome de Cristo suplicamos por isso. Amém. E amém, Senhor Deus. Vamos ficar em pé, irmãos? Vamos cantar mais uma canção. E depois estaremos encerrando o culto nessa noite. Ele nos adotou. Para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor, ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu povo está reunido em sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor.
fim nos resgatarás. A promessa feita aqui, traz certeza, todo viver pra tua glória será. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu poder está reunido em sincero fervor. Ao Senhor Deus Pai, o louvor que transborda de nós, o seu nome está reunido em sincero fervor para a sua glória e pro seu louvor, para a sua glória e pro seu louvor. Aleluia. Deus amado, nos abençoe essa semana, nos protegendo de todo mal. E se em algum momento for exigido de nós escolher entre ti e qualquer oferta do mundo, que não seja difícil para nós sempre glorificarmos a ti. Que não seja que o mundo não seja sedutor para nós, mas que o nosso amor por ti seja de todo coração, de todo entendimento, com toda a nossa força. Nos proteja fisicamente, emocionalmente e principalmente na nossa alma, que o Senhor nos guarde. Queridos irmãos, que a graça de nosso Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a consolação do doce Espírito Santo repouse sobre nós, Igreja de Cristo, hoje e eternamente. Amém e amém. Você pode se assentar em nome de Jesus? Você que nos acompanhou ao vivo ou depois gravado, que Deus te abençoe. Amém, irmãos? Tenho dois avisos rápidos e depois vou passar a palavra para o presbítero Daniel. Terça-feira teremos reunião de oração aqui, 19h30. Você está convidado a participar. Sábado, nós vamos ter às 19 horas, departamental da SAF, que vai ser uma departamental